Quantos estão felizes por estar aqui nesta manhã? Quantos? Vocês estão felizes? Você pode glorificar o nome do Senhor por esta rica oportunidade de você ter acordado vivo, se levantado, podido ter vir até aqui nesta manhã, comer esse alimento maravilhoso que o Senhor tem para nós. Amém? Quantos estão com o coração cheio de expectativas? O meu coração está. Estou ansiosa por aquilo que o Senhor tem para nós esta manhã. Amém? Abra a palavra do Senhor. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Meus queridos, é sempre um prazer compartilhar da palavra do Senhor. E nesta manhã, eu gostaria de falar com vocês sobre identidade cristã. Sobre quem nós somos. Muitas das vezes nós temos caminhado por esta terra, temos observado como o mundo tem se tornado mal a cada dia. Nós temos visto uma perca de identidade em todas as áreas. Em todas as áreas. Mas a principal que tem sido danosa para a nossa sociedade tem sido a perca da identidade da família. A família, ela é a célula mãe. Tudo que existe no nosso mundo, tudo que tem de grupos aí, juntos, reunidos, ela é basificada na família. E nós estamos vendo esta família, esta criação de Deus, ela completamente deturpada por várias ideias falsas, mentiras, enganos que têm sido falado em vários setores da nossa sociedade. O primeiro meio social em que nós vivemos é a família. É o lugar onde vai ser gerado o nosso caráter. É o lugar onde vão ser destinados os nossos passos para a vida inteira. Mas muitas das vezes esse lugar está corrompido. E principalmente por quê? Porque Deus não tem sido o centro dessas famílias. Identidade é algo que nós usamos muito. Identidade, ela serve para confirmar a identidade da pessoa e para solicitar até outros documentos. Quando você chega em algum lugar, o primeiro documento que eles te pedem é algo que te identifica, algo que tem a sua foto, algo que vai demonstrar, não, realmente essa pessoa está dizendo quem ela é. E nós vemos que, muitas das vezes, isso que é no natural, que foi feito no natural para confirmar nossa identidade, quando a pessoa nasce novamente, quando ela nasce no reino de Deus, muitos não sabem quem eles são. É tipo assim, nasci de novo, e agora? O que eu vou fazer? O que será de mim? Por onde eu devo caminhar? Beleza, me disseram que eu precisava entregar minha vida a Jesus. Beleza, me disseram que Jesus iria mudar a minha vida. Só que não é uma mágica. Às vezes a pessoa recebe a Jesus e ela senta, ela começa a congregar, ela começa até a ter uma caminhada com Cristo. Acontece a conversão, ela muda até de caminho, mas no entanto ela continua parada. Ela não tem crescimento. Ela não vai para lugar nenhum. Ela vê até as pessoas passando por ela. Alguns começam, alguns se convertem e mudam de caminho e realmente vai embora. E outros não. Outros simplesmente mudam de direção, mas ficam parados no caminho. Elas não entendem, não sabem o que acontece na vida delas. Elas não entendem o que elas precisam fazer. E quando eu olho para o que significa identidade, que ela confirma a nossa identidade, que identidade significa o conjunto de características que distingue uma pessoa por meio das quais é possível individualizá-la. Através da identidade que nós temos, ali mostra as características de um termo que dá para dizer, eu sou Graciela. Por que eu sou Graciela? Eu sou Graciela porque eu sou assim, 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 assado. E como eu disse com relação à família, por causa da deformidade na família, o ser humano está crescendo sem saber quem eles são. O ser humano, ele não cresce, o menino e a menina, ele já não cresce mais hoje, é ensinado que o menino não é menino e nem a menina não é menina mais.
Que ela cresce e ele vai se tornar um bichinho lá na frente que ela quiser. Então nós temos caminhado por um mundo que está mal. E a gente vê muitas das vezes, a gente nos corredores da igreja, muita gente chega, nossa irmã, você viu o que aconteceu? Fulano matou ciclano, aconteceu isso, e todo mundo contando uma situação adversa que aconteceu. Mas o problema que está na sociedade é porque a igreja não sabe a identidade e o poder que tem. O problema não está lá fora, o problema está aqui dentro. O problema está em nós, que não sabemos quem nós somos e justamente por isso não cumprimos o papel que Deus destinou para que nós vivêssemos nesta terra. A palavra do Senhor, Jesus diz lá no Sermão da Montanha, que eu e você somos o sal desta terra, que eu e você somos luz nesse mundo. Se o mundo está em trevas, é porque a igreja não tem brilhado como deveria brilhar. Se o mundo está perdido, é porque o sal não tem salgado como deveria salgar. E nesta manhã, eu gostaria que você fizesse uma reflexão com relação ao tipo de cristianismo que você tem vivido. Será que você tem expressado a identidade que Deus trouxe para a sua vida? Será que nós temos nos esforçado, nos comprometido a realmente viver a plenitude do que Deus fez para que nós vivamos? Eu quero que nós não olhemos não para o lado, nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhemos para nós. Como nós temos vivido a vida que Deus nos deu? Como nós temos vivido? Eu falei com relação à identidade cristã que eu vou falar. Identidade é o conjunto de características que vai definir quem você é. Cristão significa, ele vem do grego, e para ser mais objetivo, significa pequenos cristos. Será que a gente tem sido esses pequenos cristos? Na palavra do Senhor, lá em Atos 11, 26, fala onde os discípulos de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por que será que eles foram chamados? Quantos aqui já leram Atos dos Apóstolos? É top. Ali é a igreja que começa a partir da ressurreição de Cristo. E no capítulo 1, Jesus deixa uma responsabilidade da continuidade daquilo que ele tinha feito. E chega um momento ali em Atos 11, aonde o pessoal de Antioquia olha e fala, esse povo aí é o povo cristão. Por que será que eles chamaram eles de cristãos? Será que é porque eles realmente eram pequenos cristos? Será que era porque realmente eles expressavam, eles viviam a palavra com a qual eles tinham conhecido? Porque ser cristão não é simplesmente a gente vestir uma capa de crente, vir para a igreja todo domingo, eu não perco uma ceia, eu sei falar misericórdia, está amarrado, repreendido, em nome de Jesus, mas a minha vida continua a mesma. Eu não expresso quem Deus é em minhas atitudes, em minhas ações, lá no meu serviço, lá dentro da minha casa. Porque quem eu sou realmente não é quem eu estou aqui sentadinho, bonitinho, não. Quem eu sou realmente é quem eu estou lá na minha casa, sozinho, no meu secreto. Porque lá é que a gente mostra quem a gente é. No meio das pessoas, todo mundo pode colocar uma máscara. Todo mundo pode se parecer com quem quer que seja. E como nós estamos falando de identidade, nós nunca vivemos um tempo onde as pessoas querem se parecer com todo mundo, menos com elas mesmas, menos com aquilo que Deus fez para que elas fossem. O que elas puderem mudar. Nós caminhamos e vemos tantas pessoas deformadas fisicamente por tantas cirurgias plásticas, porque elas não se aceitam. Morrem em academia, malhando dia após dia. Aqui no Brasil, a academia, ela é justamente para moldar o corpo, para que a pessoa tenha um status, um corpo bonito. Nos Estados Unidos, é para a saúde. Aqui, também tem que ser para a saúde.
Nós malhamos o nosso corpo, cuidamos do nosso cabelo, cuidamos de tudo que está externo. Mas dentro de nós existe um lixo, existe a depressão, existe um monte de fobia, um monte de situação que nós não conseguimos administrar. Mas você sabe por quê? Porque nós não conhecemos quem nós somos. Porque nós não sabemos a identidade que nós temos no reino de Deus. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos saber o que Deus espera de nós. Nós precisamos, em nome de Jesus, caminhar na direção daquilo que Deus tem para nós. Ser cristão é a identidade que a pessoa tem quando ela se entrega a Cristo. Não é sendo religioso, mas sim sendo praticante da palavra e não somente ouvinte. Nós precisamos ouvir e praticar. Nós precisamos, igual aqui nesta manhã, nós estamos ouvindo uma palavra, nós precisamos levantar, ir para casa e ruminarmos esta palavra. Eu costumo dizer que a gente tem que ser mais ou menos igual à vaca. A gente olha lá no pasto, toda hora que a gente olha no pasto, a vaca tá o quê? Mastigando. Aí a gente pensa, gente, o que acontece? Essa vaca mastiga o tempo inteiro e a gente não vê ela comendo o tempo inteiro. A gente vê ela só mastigando. Porque ela vai lá, come um capim. Eu ouvi dizer que ela tem 5 estômagos. Aí só o trem vai e o trem vem. O trem vai e o trem vem. E ela continua mastigando e se alimentando de todas as propriedades que aquele alimento tem para oferecer a ela. Amém? Que nós venhamos fazer assim com a palavra. Que nós venhamos ruminar. Que nesta manhã, tudo que você ouvir aqui, que você venha mastigar e absorver tudo o que Deus tem para nós nesta manhã. Amém? Vou ler o texto. O texto diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que texto maravilhoso! Aqui diz o quê? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa. E você olha que os artigos antes de cada palavra são artigos definidos. Não é um, não é uma, é a. Você é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Outras traduções vão dizer o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz que nós somos tudo isso, mas que tem um objetivo para isso. Para nós anunciarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Aleluia! Você pode declarar esse texto sobre a sua vida e falar assim: eu sou. Diga bem forte, fala: eu sou geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, e eu devo anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você pode declarar isso de forma constante. Jeremias diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos gera esperança. Esse livro aqui é o livro de 1 Pedro. A primeira carta de Pedro. Todo mundo conhece a história de Pedro. Pedro foi um homem espetacular. Um homem cheio de dificuldades, sim. Mas um homem disposto a fazer a vontade de Deus. Não importa a quantidade de dificuldade que nós temos, não importa de onde Deus nos tirou, não importa o nosso histórico familiar, não importa nada, importa o que eu vou fazer hoje para mudar toda a minha história. Importa qual é o tipo de posição que eu vou tomar hoje.
que pode mudar toda a minha vida e a vida daqueles que estão à minha volta. Esse livro, ela foi escrita entre 60 e 65 depois de Cristo. Essa carta ela foi destinada aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Betina. São 5 províncias romanas ali na Ásia. O propósito dela era lembrar como nós devemos nos comportar enquanto dura a nossa jornada aqui. Existe uma jornada para cada um de nós e ela é passageira. Nós somos como a flor da erva, que hoje nós estamos aqui e amanhã podemos não estar. Então, esta carta, ela vai falar com relação a como nós devemos viver a nossa vida. Ela vai nos ensinar a trilhar esse caminho que nós precisamos percorrer. O livro, ele trata do novo nascimento. Ele vai falar sobre salvação, santificação. Ele vai falar com relação às coisas do mundo, o Estado, o nosso lar, como deve se portar marido, esposa e os filhos. Ele vai falar sobre a igreja, sobre as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Ele vai falar também sobre os exemplos, como nós precisamos ser exemplo, como eu disse, nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz nesta terra. E ele vai também nos encorajar a manter uma vida santa, a uma vida justa e uma vida honesta. Ele vai nos ensinar como viver no meio da igreja, que é uma dificuldade para todos nós. E ele vai nos ensinar também a viver individualmente. É um livro simplesmente fabuloso. Eu costumo dizer que essas cartinhas ali do finalzinho da Bíblia, 1 João, 2, 3, as cartas de Pedro, elas são cartas muito profundas. Elas são cartas mais ou menos, como eu disse, o mocotó, né? A feijoada. Tem tudo ali dentro ali que a gente precisa. Então nós precisamos nos alimentar dela. Eu vou falar um pouquinho com relação a Pedro. Pedro, ele era um homem enérgico, ele era um homem impulsivo, ele era um homem que foi elogiado por Jesus na parte A do capítulo, de todo o capítulo, e na parte B Jesus fala que ele está endemoniado. Nós olhamos para a vida de Pedro, Jesus pede para que ele vigie, e ele fala, não Senhor, tipo assim, eu não preciso vigiar não. Eu vou morrer com o Senhor, independente do que aconteça. Eu estou preparado para sofrer todas as coisas. E a gente olha para Pedro, um homem afoito, um homem aflito, um homem tendencioso a fazer o que é errado. Na primeira oportunidade que ele tem no Getsemane, ele corta a orelha de um homem e Jesus o repreende. Logo após, na caminhada, ele nega Jesus. Isso foi tão triste, a gente vê, a palavra do Senhor diz que ele chorou amargamente. Mas após a ressurreição de Cristo, lá em João capítulo 21, diz que Jesus foi ter com ele. E ele já tinha voltado a pescar, já tinha voltado a fazer todas as suas ações, mas Jesus foi lá falar com ele. Jesus preparou um alimento ali na beira, na margem. E quando ele viu Jesus, ele avistou Jesus, ele estava no barco. Ele pulou ali naquele mar e saiu nadando e foi lá até o mestre dele. E em algumas traduções, em algumas Bíblias, vai dizer sobre a cura de Pedro. E Pedro foi curado, Pedro foi restaurado. E hoje nós estamos aqui nesta manhã, discorrendo e aprendendo sobre algo que Pedro, usado pelo Espírito Santo, deixou para nós. Nós conseguimos olhar e observar o sucesso que existe na vida de uma pessoa que se compromete e que permite ser tratado por Deus. Nós olhamos e podemos ver o toque de Deus sobre a vida de Pedro. Nós podemos olhar, assim como tem a ascensão de Jesus Cristo, a primeira pregação de Pedro, depois dele ter sido batizado no Espírito Santo, ele ganha 3.000 almas. É algo surpreendente. Ele prega com ousadia. Ele já não tinha mais medo de morrer, assim como ele tinha negado Jesus lá atrás, ele já não tinha mais medo. Porque ele entendia que o céu era real. Ele entendia que aqui nessa terra nós vamos passar por leves e momentâneas aflições, mas que essas aflições vão gerar sobre nós peso de glória.
vão gerar sobre nós esperança, vai gerar sobre nós um crescimento, e que nós precisamos ficar firmes e inabaláveis, assim como ele nos diz aqui. Nós precisamos olhar e analisar e ter a vida de Pedro como exemplo para as nossas vidas. Ele foi um homem íntegro, foi um homem reto e é um exemplo para nós. Amém? Você crê? Você concorda? Glórias a Jesus, Senhor. Nós somos gratos pelo teu amor. Aqui quando diz que nós somos, aqui na carta de Pedro, ele vem descorrendo desde o começo e falando das aflições, ele falando da necessidade de uma santificação, ele vem falando da necessidade de nós sermos santos como nosso Pai Celestial é santo. Ele fala, sede santos, porque Jesus é santo. Nós precisamos andar separados do pecado. Nós não podemos ser coniventes com os nossos erros. Porque tantas vezes nós somos coniventes, não, eu menti mesmo. Mas quando algo de errado que o seu irmão faz, você quer crucificá-lo. Você não tem misericórdia com o outro, mas quer que a misericórdia chegue sobre a sua vida. Nós precisamos jogar limpo com tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. Nós precisamos realmente caminhar na direção de realmente termos a identidade de Cristo Jesus. Nós precisamos analisar com relação à nossa vida de intimidade com Cristo. Como nós podemos ser pequenos cristos se nós não conhecemos Ele? Como nós podemos ter uma identidade cristã se nós não nos relacionamos com Ele, não sabemos o que está no coração dEle? Nós precisamos parar tudo que nós estamos fazendo, para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Como eu disse, o ano passado, quando eu preguei aqui, eu estava gestante. E a minha filha foi uma surpresa para mim. Como os irmãos sabem, eu tenho um filho que vai fazer 16 anos semana que vem. E tenho um que vai fazer 11. E agora eu tenho uma bebê, que está com 5 meses. E o ano passado para mim foi um ano muito difícil. Um ano muito pesado. Porque eu não queria ter filhos. E não entendia o porquê eu estava grávida. Você pode dizer, não, irmã, você não tomou anticoncepcional. Não foi não, irmão. Deus realmente me presenteou com a minha filha. Eu estava tomando meu anticoncepcional. Estava tudo normal. E aí, de repente, Deus me deu esse presentinho maravilhoso. Mas eu não entendia o que estava acontecendo, eu não queria saber, eu queria saber que eu tinha minha vida e que eu estava muito bem e que um filho seria muito trabalhoso. Mas, meus irmãos, Deus trabalhou poderosamente na minha vida. Deus trabalhou poderosamente em cada uma das minhas emoções. Deus me mostrou o grandioso propósito em tudo que Ele tinha feito. Com relação à minha gestação, com tudo que eu estava passando, existia um propósito. Existia um aprendizado, existia algo que o Senhor estava fazendo para forjar a identidade dEle em minha vida. Existem situações nas nossas vidas que nós não compreendemos. Existem situações que vêm de forma inesperada, de forma com a qual muitas das vezes nós pensamos, por que eu estou passando por isso? Só que nós precisamos nos aquietar, soltar o cabo da nau, soltar a direção das nossas vidas e permitir que o Senhor dirija cada um dos nossos passos. Permitir que o Senhor nos conduza e nos leve aonde Ele deseja que nós cheguemos. Deus tem um propósito para mim e para você. Deus, Ele tem um sonho para mim e para você. Ele escreveu uma história para mim e para você. E a única pessoa que pode mudar tudo isso sou eu e você, tomando decisões erradas. E não alinhando o nosso coração com o coração de Deus. Não alinhando a nossa identidade, que a gente já vem com a nossa família, ou muitas das vezes abrindo mão dessa identidade que só nos trouxe dor, e assumindo a identidade que Deus tem para nós.
Assim como ele diz aqui, nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo adquirido, um povo de propriedade exclusiva desse Deus vivo. Segundo esse texto aqui, que nós estamos analisando, as bênçãos, nós podemos ver as bênçãos e os deveres que vêm sobre cada um de nós, através da nossa identidade com Cristo. É muito bom nós entregarmos a nossa vida a Ele. É muito bom nós pensarmos, um dia eu morarei no céu com Ele. Mas existe algo que eu e você precisamos fazer. Existe algo que Deus tem para mim e para você fazer que ninguém pode fazer. As pessoas que eu vou alcançar através da minha vida, você não pode alcançar. As pessoas que Deus quer alcançar através da sua vida, eu não posso alcançar. Se o evangelho se resumisse somente em salvação, não existia um objetivo naquilo que Jesus fez, que foi morrer por nós naquela cruz. Se o objetivo fosse só a salvação, a gente podia ser salvo e Deus matar a gente naquela hora. Foi salvo? Então beleza, morra. Mas não é isso. Tem vidas para ser salvas. Tem pessoas a serem alcançadas. E isso precisa começar no meio da nossa família. Quantos de nossos familiares estão perdidos? Quantos de nossos familiares caminham aí de forma tortuosa? A depressão tem tomado conta da sociedade. Quantas pessoas à nossa volta que estão doentes na alma, que estão doentes fisicamente, nós não temos uma palavra temperada com sal para curá-las. Nós não estamos preparados. Nós não estamos cheios de Deus para chegar nesse momento e transbordar Deus sobre a vida das pessoas. Nós precisamos caminhar para isso. Você precisa acordar nesta manhã. Lembrar que você é um instrumento de precisão de Deus nesta terra. Que você precisa brilhar aonde você está. Que você precisa salgar aonde você está. Que as pessoas possam te reconhecer como cristão, não pelo que você fala, mas sim pelo que você vive. Nós queremos falar e falar e falar, mas nada de viver. Nós precisamos viver. Nós precisamos ser mais e falar menos. Nós precisamos estar com o nosso coração no Senhor. E aqui nesse texto fala que nós somos uma geração eleita. Mas o que significa ser uma geração eleita? O que significa? Quando Deus fala aqui que eu sou uma geração eleita, o que está dizendo? Nós olhamos para a palavra do Senhor, nós olhamos lá atrás, lá no Jardim do Éden. Deus fez um lugar perfeito. Deus fez um lugar maravilhoso, com rios, com plantas, com frutas de todos os gostos. E colocou o homem lá, com a sua digníssima, colocou uma árvore lá e falou assim, olha, você pode comer de tudo aqui, come tudo que você quiser aqui, mas menos dessa daqui. E o homem foi lá e fez o quê? Comeu. A mulher comeu e deu para o marido. Eu costumo dizer que Deus fez a mulher para auxiliar o homem, é o que a Bíblia diz. E muitas das vezes nós conhecemos homens fracassados porque não tem mulher auxiliadora do lado dele. Porque não tem mulher entendendo o seu papel. Porque não tem mulher que realmente conhece a sua identidade em Cristo. E essa Eva fez todo esse papel. Ela comeu a fruta e levou para o seu marido. E a Bíblia fala que deu. Quando deu, quer dizer que estava pertinho. Eu consigo entender que mais ou menos estavam os dois ali no mesmo barco ali. E ela estava do lado do marido, nem para dar um tapa na orelha dela, não fala nem na mão. Mulher, larga isso. Não faz isso. Mas infelizmente fez. E a geração se tornou o quê? Maldita. A terra se tornou o quê? Maldita. A partir daquele momento de desobediência. Eu creio que se Adão tivesse... Quando Deus chegou a Adão, o que acontece? Foi a mulher que o Senhor me deu. Tipo assim, é culpa sua. O Senhor me deu uma mulher que não prestava e eu estou lascado. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele não se arrependeu, não teve arrependimento. Perguntou, e aí mulher, o que aconteceu? Não, foi a cobra. Tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso.
E a gente olha, a gente fala, ô, povo ruim. Não, a gente é igualzinho. A gente é muito parecido. Quando a gente erra, a gente falha, a gente chega e fala o quê? Ah, não, eu errei, eu briguei mesmo, mas eu briguei porque fulano fez assado. Lá em casa eu vivo essa novela com os meus filhos. E a gente tem que estar o tempo inteiro. Fulano, o que aconteceu? Não, porque fulano fez isso. E eu costumo dizer para eles que diante de Deus não existe esta desculpa. Todos nós somos responsáveis por cada decisão e ato que nós tomamos. E eu falo isso para eles. Eu falo, olha, você vai chegar diante de Deus e vai falar que você saiu da sua posição porque o outro saiu. Deus vai te julgar por isso. Não pode. Nós não podemos sair da nossa posição independente do que o outro faça. O outro pode te xingar, brigar, fazer o que for. Nós precisamos ter o quê? Domínio próprio. Nós não podemos errar porque o outro errou. E aqui, um errou por causa que o outro errou, ninguém assumiu nada, e aí, sabe o que aconteceu? Nós nos tornamos o quê? Malditos. Uma maldição. Todo mundo nascia em pecado, todo mundo nasceu em pecado, todo mundo foi conduzido em pecado. Quando você lê a palavra do Senhor ali, depois da criação, depois da queda do homem, como está escrito, tudo ficou a maior desgraça realmente. Só que aqui, quando Pedro diz que nós somos geração eleita, ele está falando com relação, o Evangelho nos limpa. O Evangelho, ele é a água que nos limpa. O Evangelho, ele é a água que nos purifica. O Evangelho que conta aquilo que Jesus fez, que traz as boas novas de Cristo, fala com relação à regeneração que ocorre a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo. A partir do momento que nós nos entregamos e aceitamos Jesus em nossas vidas, nós nos tornamos geração eleita. Nós saímos da posição de malditos, de geração iníqua, e nos tornamos uma geração em Cristo, uma nova geração, uma geração eleita. A partir de mim, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. A partir de mim, a minha geração, ela é eleita. A partir de mim, a minha geração, ela é santa, ela é justificada, ela é restaurada. E é a partir das nossas vidas é que tudo muda. É a partir das nossas decisões. Tem um pastor que ele até faleceu, Miles Monroe. O avião caiu com ele. Morreu, foi para a glória. Ele dizia que tem 3 Ds nas nossas vidas. D. Que diz assim: decisões, decidem, destino. E é real em nossas vidas. É real. Decisão, decidem, destino. A sua decisão vai decidir o destino aonde você vai chegar. E aqui esse texto diz, geração eleita. Lá em João 1,12 diz que a todos o quanto o receberam. Receberam a quem? Jesus. Foi-lhes dado o poder de serem o quê? Filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Somente aquele que aceita Jesus. Somente aquele que entrega a sua vida a Jesus é chamado de quê? Filho de Deus. João diz isso. Então, através do que Jesus fez, existe uma regeneração em nossas vidas. E hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. E aqui Pedro diz, uma geração eleita. Então, vós sois geração eleita. Amém? O segundo aqui diz que nós somos sacerdócio real. Sacerdócio real quer dizer um reino de sacerdotes. Através da nossa identidade em Cristo, nós nos tornamos intercessores. Hoje eu falo intercessores por quê? Porque o sacerdote, a finalidade dele no Antigo Testamento, era falar com Deus e falar com o povo. Ele ia lá, chegava diante de Deus, ô Senhor, fulano de tal fez isso, e depois trazia a resposta. Ou falava com o povo e depois falava com Deus. Resumindo, ele intercedia. Ele intercedia. Então hoje, quando fala que nós somos sacerdócio real, nós somos intercessores.
Através de Jesus Cristo, hoje nós temos livre acesso ao coração do Pai. Nós podemos nos chegar diante de Deus, nós podemos chegar e falar com Deus livremente. E eu falo intercessores, porque eu creio que cada um de nós aqui tem o dever como cristãos de orarmos uns pelos outros. De chegarmos diante de Deus e falar, assim como nós fizemos aqui no começo do culto, nós fizemos um clamor em favor da vida de 3 pessoas. Nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, nós estamos aqui para falar a respeito dessas vidas que estão passando por uma necessidade. E nós estamos aqui na Tua presença, entrando na Tua presença em favor desta vida. Então, ser sacerdócio real é nós vivermos e sermos sacerdotes. Nós realmente orarmos por aquilo que está no coração de Deus e nos lembrarmos que nós temos livre acesso. Então, quando você olha para o texto e pensa: eu sou uma geração eleita, eu sou um sacerdócio real, você começa a entender a finalidade do que Deus fez nas nossas vidas e aquilo que nós precisamos executar através disso. Nós somos uma nação santa, somos bons filhos que manifestamos a glória de Deus nesta terra. Ser santo, uma nação, quer dizer um conjunto de pessoas que se reúnem, que falam a mesma língua, que têm o mesmo modo de pensar. E a palavra do Senhor diz que nós somos essa nação, amém? Nós somos essa nação? Amém? Somos essa nação santa. Nação santa, somos esse povo que tem a mesma forma de pensar, somos esse povo que fala a mesma língua e somos esse povo que se guarda. Nós caminhamos em santidade, vivemos uma vida separada do pecado. E aqui esta palavra diz que nós somos nação santa. Nós precisamos, em nome de Jesus, realmente executar tudo isso. Sermos geração eleita, sermos sacerdócio real, sermos essa nação santa. E lembrando que somos um povo adquirido, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva. Quer dizer que você não pode se dividir com ninguém, você é só de Jesus. Você é só de Jesus. Você é só do Senhor. Foi pago um alto preço para que você pudesse estar aqui. Foi pago um alto preço para que você voltasse a ter comunhão com o Senhor. Todos nós conhecemos a história do que Jesus fez por nós. Todos nós conhecemos que Jesus, sem pecado, sem nada, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Isaías 53 conta lá tudo o que aconteceu com Jesus por causa dos nossos pecados. Ele nos comprou, Ele nos adquiriu, nós somos propriedade exclusiva do Deus vivo. Nós não podemos viver e achar que nós somos qualquer um. Tantas vezes, tantas pessoas usadas por Satanás olham para nós e dizem que nós não prestamos, que nós não valemos nada. Tantas pessoas se levantam para falar que a gente é feio, que a gente não tem futuro. Só que a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Que nós temos um preço, que nós temos um valor. Que o Senhor sonhou com cada um de nós. Todas as pessoas que caminham hoje, que a gente vê com problemas emocionais, tudo começou lá atrás. E muitas das vezes palavras ditas ou ações feitas por pessoas que deveriam proteger esta vida. Só que a boa notícia é que Jesus pode restaurar todas as nossas vidas. Que Jesus pode mudar a nossa sorte. Que Jesus pode mudar tudo que está de errado aqui dentro de nós e fazer novas todas as coisas. Nós olhamos com relação à depressão. Eu sou uma pessoa muito alegre. Eu falo alto. Falo alto, todo mundo nota isso, né? Rio alto. Eu sou uma pessoa que muitas das vezes, quando criança, eu fui muito criticada por isso. Porque eu ria alto. Ah, a Graciela chegou. Meu pai, o apelidinho do meu pai era telefone sem fio. Para vocês terem noção. Porque meu pai fala muito mais alto que eu. E muitas das vezes isso traz marcas nas nossas vidas. A tendência de nós é nos fecharmos.
é esconder quem nós somos, é criar uma máscara, é fingir ser alguém que menos que nós somos. Mas nós não podemos fazer isso. Nós precisamos entender que Deus fez cada um de nós desse jeito mesmo. E Deus vai usar a cada um de nós desse jeito mesmo. Assim como Deus me usa do jeito que eu sou. E Deus vai aproveitar cada coisinha que Ele colocou dentro de mim para ser bênção na vida de alguém. A forma que Deus te fez, Deus vai aproveitar a sua vida para curar a vida de outro. Deus vai curar você para você ser um agente de milagre na vida de outro. Então nós precisamos entender que a nossa identidade, que as nossas características, que dizem que nós somos cristãos, estão aqui. Nós somos uma geração eleita, um povo alcançado pela graça de Deus. Nós somos sacerdócio real, pessoas que realmente oram o que está no coração de Deus, pessoas que amam e intercedem uns pelos outros. Nós somos uma nação santa, e essa nação santa, ela me chamou muita atenção quando eu fui pesquisar. Porque, gente, a maior dificuldade que nós temos é realmente sermos uma nação. Não existe povo mais dividido do que o povo de Deus. Eu não falo isso com alegria no meu coração, não. Eu falo isso com grande tristeza. Muitas pessoas brigando por placa na igreja, por placa de igreja. Muitas pessoas brigando por cargos. Muitas pessoas brigando porque eu não concordo com A, com B, daquilo que as pessoas dizem. Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele fala com relação de nós termos uma unidade, de termos a mesma forma de pensar, de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E sabe como é que Paulo fala? Ele fala assim: gente, se vocês tiveram um encontro com Jesus, pelo amor de Deus, façam isso. Não andem em divisão, andem com uma só forma de pensar. Aqui na igreja existem vários ministérios, e nós olhamos que muitas das vezes, muitas pessoas saem do ministério, não é porque não está apto a servir, não, e sim porque não consegue caminhar em comunhão. Não consegue suportar, dar suporte ao outro no amor do Senhor. Não consegue realmente concordar ou discordar e tipo assim, respeitar a ideia do outro. Então essa nação santa aqui me chamou a atenção, porque quando você olha para a palavra, ela fala sobre respeito. Ela fala sobre nós respeitarmos a multiforme graça de Deus, como Deus opera em cada um de nós, como Deus usa cada um de nós e usa cada igreja de forma determinada. Tem muitas almas para ganhar. Tem muito trabalho. Jesus disse que a seara estava branca, que tinha muito trabalho e tinha poucos ceifeiros. Se nós parássemos de brigar internamente, gente, nós já tínhamos ganhado o mundo inteiro. Quem é que atrasa a volta de Cristo somos nós mesmos. Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado em todos os cantos. Só que a igreja está tão preocupada em brigar de forma interna que ela não consegue ganhar as almas e alcançar aqueles que precisam. Essa nação santa me chamou muita atenção. Nós precisamos ser essa nação santa. Nós temos que parar de deixar os feridos por meio do caminho. A pessoa se fere, a pessoa cai, em vez de nós estendermos a mão e levantá-la, a gente acaba de chutar. Essa semana uma menina morreu, suicidou também. E eu fiquei tão impactado porque que ela suicidou, ela foi abandonada no altar. Só que as pessoas, com a sua boca, com a sua língua de serpente, mataram ela, falando coisas, ferindo ela, ao ponto dela achar que não valeria mais a pena continuar viva. Quantas pessoas à nossa volta estão desse jeito? Às vezes o irmãozinho está sentado do seu lado. A gente acha que depressão ou qualquer coisa é somente naquela pessoa que está lá dentro do quarto enfiada no escuro. Muitas das vezes essa pessoa que está aí rindo do seu lado, ela pode estar enfrentando um problema muito grande. Quando começou o culto aqui,
o pastor Marcondes foi dar início. E aí ele falou para você olhar para a pessoa do seu lado, para você cumprimentar. Tipo assim, sabe o que o seu irmão está sentindo aí? Olha na cara dele. Vê se ele está bem, vê se ele não está. Às vezes ele está precisando só de um abraço. E o seu abraço pode ser um abraço que vai mudar todo o dia dele. O seu bom dia pode trazer alegria para essa pessoa que está do seu lado. Nós somos uma nação santa. Nós somos pessoas que se importam umas com as outras. Nós somos os pequenos cristos. Jesus é um homem amoroso. É um homem que nos abraça. É um homem que nos levanta. É um homem que nos cura. Nós olhamos para a vida de Pedro e falamos, gente, Pedro foi o cara, foi um grande apóstolo. Mas será que se Pedro tivesse falhado nos dias de hoje, será que Pedro teria sido curado? Será que Pedro teria sido restaurado ao seu ministério se Pedro tivesse falhado hoje? Muitas pessoas caem, muitas pessoas estão feridas, muitas pessoas não querem saber de igreja. Por quê? Porque não conseguem caminhar em comunhão. Porque muitas das vezes, pessoas ferem pessoas. E não voltam atrás, não querem nem sequer pedir perdão, se arrepender e recomeçar novamente nesta caminhada. Que nesta manhã, meus queridos, nós venhamos a anunciar a Jesus através das nossas vidas. Eu falei com relação a nós sermos geração, sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E os deveres que nós precisamos anunciar. Anunciar com excelência o que Jesus fez para nós. Anunciar as virtudes, as características de tudo aquilo que Jesus fez em nossas vidas. Esse é o nosso dever como cristãos. Ser sal e luz. E eu creio que eu venho falando sobre o dever desde a hora que eu peguei esta palavra. Que nesta manhã nós venhamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Que nós venhamos guardar o nosso coração. E que a cada manhã, quando nós abrimos os nossos olhos, nós realmente falarmos que nós somos a geração eleita. Que nós somos o sacerdócio real. Que nós somos a nação santa. Que nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que nós venhamos falar para esse mundo todo, para as pessoas que estão à nossa volta, quem é Jesus? Lembrando nesta manhã que você é a Bíblia que o mundo lê. Você é a Bíblia que o mundo lê. Fique com essa palavra no seu coração.